Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo de Páscoa, e é um dia especial para o cristianismo. A Páscoa, ela tem alguns ensinamentos que precisamos entender. A Páscoa dos Hebreus é uma figura daquilo que iria acontecer através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. É do nosso conhecimento que a festa da Páscoa é uma festa que os judeus comemoram pela libertação do povo do cativeiro egípcio. É do nosso conhecimento que na noite em que o anjo da morte passaria pelo Egito, o qual foi decretado pelo Senhor na 10ª praga, Moisés ele é instruído pelo Senhor para que as casas matassem um cordeiro sem defeito, e logo após a morte desse cordeiro era necessário passar nos umbrais das portas o sangue desse cordeiro. O interessante é que esse sangue ele era colocado tanto em cima como embaixo e nas laterais. Isso é um tipo e uma figura da cruz de Cristo. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, que é o famoso Pachá, aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, esse anjo passou por cima destas casas. Aí sim vem a questão da festa da Páscoa, onde o Senhor tocou nos primogênitos do Egito, tanto na primogenitura das famílias como até em animais. Enfim, hoje nós estamos comemorando, neste domingo, a ressurreição de Jesus Cristo. Três fatos ocorreu de extraordinário dentro da soberania de Deus. Primeiro fato é que o Verbo se fez carne. Segundo fato é que Cristo Jesus morreu para nos redimir dos nossos pecados. E o terceiro fato é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Assim como o Senhor, com seu braço forte, libertou o povo hebreu do Egito, do poder de Faraó, através do seu libertador Moisés. Assim, Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o nosso libertador, o nosso Salvador, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a Páscoa dos Hebreus, na figura do Cordeiro, na figura do sangue do Cordeiro nos umbrais das casas, na figura de Moisés, o libertador, eram apenas sombras daquilo que Deus nos revelou nos dias atuais e nos tempos futuros, o qual nós não conhecemos. Mas o que me chama a atenção nesses três fatos
que o Senhor revelou no decorrer da história na pessoa de Cristo, pela sua soberania, falando em figuras, eu me lembrei agora do capítulo 1 do Gênesis, versículo 1, versículo de número 2 e versículo de número 3. Esses 3 versículos, ele revela aquilo que eu acabei de falar para vocês. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí nós temos que fazer uma viagem até João capítulo 1, versículo de número 1, o qual João revela Cristo na sua divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo de número 2 diz que a terra estava sem forma, estava vazia, havia sobre o abismo trevas e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Os estudiosos afirmam que esse versículo de número 2 é figura. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e o apóstolo Paulo diz que aquele mesmo que subiu é o mesmo que desceu às profundezas da terra. O outro fato que eu quero falar nessa tarde é sobre a ressurreição de Cristo, que está lá no versículo 3 do capítulo 1, que é uma figura. Que quando Jesus se faz carne, cumpre o seu ministério, na cruz ele morre para nos remir, mas ao terceiro dia ele ressurge dentre os mortos. Aí entra em questão o versículo de número 3 do capítulo 1 de Gênesis, que é uma figura. Haja luz, e houve luz. A Páscoa, a ressurreição de Cristo, é um dos fatos que leva a igreja a ter a certeza de uma esperança viva, de uma esperança eficaz, de uma esperança incorruptível. Jesus morreu para nos remir e ressuscitou para nos... Quero trazer nessa tarde de hoje, é um texto que eu já ministrei algumas vezes esse texto, que fica no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. São alguns versículos que vai nos revelar o sepulcro vazio. O Senhor Deus, quando nós olhamos o versículo de número 2 do Gênesis, que a terra estava sem forma e vazia, e nós sabemos que lá em Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 18, nos afirma que Deus não criou a terra para ser um caos. O que eu acho extraordinário do Senhor, que essa terra vazia e um caos tipifica a vida daqueles que não têm a Cristo. Aqueles que têm uma vida vazia. Aqueles que têm uma vida sem forma. Aqueles que têm uma vida de trevas, de abismo. O que eu quero trazer para mim, para você nesta tarde, é que Deus usou algo vazio para preencher o vazio do homem. Deus preencheu o vazio do homem através de um sepulcro vazio. É isso que eu acho extraordinário do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos é que o sepulcro vazio, este lugar,
ele vai nos trazer algumas lições que nós precisamos aprender neste domingo de Páscoa, nesse domingo que nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. O versículo de número 1 do capítulo de número 28 vai nos afirmar que ao findar do sábado, isso me chama a atenção. O texto está dizendo que quando o sábado terminou, quando o sábado se findiu, o sábado se encerrou, o dia do sábado foi encerrado. E sábado nós temos a convicção e a certeza que o sábado era algo sagrado para o judeu. Nós sabemos que o judeu guardava o sábado, que nesse dia o judeu não trabalhava, porque era um dia específico para adorar a Deus, para um dia de agradecer a Deus. O sábado foi instituído por lei, pela lei mosaica. E isso me chama a atenção nesse texto. Quando o texto diz que ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Todos nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, que o domingo é o dia do Senhor. Isso me chama a atenção. Por que Cristo ressuscitou no domingo e não no sábado? E eu chego à conclusão e quero compartilhar com os irmãos que a ressurreição de Cristo no domingo era o Senhor encerrando uma velha aliança na lei para iniciar uma nova aliança na graça. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O sepulcro de Cristo, ele vai nos trazer nessa primeira lição do versículo de número 1 do capítulo 28, vai nos revelar o amor que aquelas mulheres tinham por Cristo. O sepulcro fechado tem uma lição extraordinária. O sepulcro fechado é um lugar de amor, tanto daquele que foi sepultado no sepulcro, como aquele que o conhece e expressa o seu amor para com ele. A primeira lição que nós vamos ver nesse texto é que o sepulcro de Cristo vazio simboliza o amor. A palavra ao findar do sábado, no primeiro dia da semana, a palavra proios, que significa manhã cedo. De manhã cedo elas foram até o sepulcro de Cristo. E diz o versículo de número 2: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, diz as Escrituras, desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O dia de hoje é um dia de vitória. Mas o dia da sexta-feira é um dia onde eu vejo muitas pessoas se lamentarem. É um dia que eu vejo pessoas nem varrer a casa. É um dia que eu vejo pessoas nem lavarem as louças. É um dia que as pessoas pregam Jesus coitadinho, morto na cruz do Calvário.
E eu quero dizer uma coisa para mim e para você nessa tarde, em nome de Jesus. Jesus não foi e nunca será um coitadinho. Jesus não foi um pedaço de uma pessoa coitada. Jesus foi homem para seguir até a cruz. Vejo muitas pessoas falando que Jesus foi morto, que mataram Jesus, que fizeram e aconteceram com Jesus. Mas me chama a atenção um fato que eu sempre questiono. Quem disse que mataram Jesus? Quem foi que disse isso? João entendeu isso quando ele escreve no capítulo de número 10 do Evangelho de João. Ele vai nos falar no capítulo de número 10, versículo de número 17, versículo de número 18, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus não é nenhum coitadinho. Jesus veio com a missão de ser pregado na cruz para redimir o homem dos seus pecados. Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. Eu imagino o coração dessas duas mulheres. Eu imagino a tristeza destas mulheres. A intenção delas era irem até o sepulcro para chorar o corpo de Cristo, para lamentar a morte de Cristo. Mas no versículo de número 2, diz o texto que houve um grande terremoto. Um terremoto. E esse terremoto nos revela que um anjo do Senhor desceu do céu. Ele desceu do céu porque ele tinha a missão de tirar a pedra. Diz o texto que ele chegou no sepulcro, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Eu falei ainda agora há pouco que foram 3 fatos que revelam a soberania de Deus. A primeira, o Verbo se fez carne. A segunda, o Verbo morreu para nos redimir. A terceira, ressuscitou dentre os mortos para nos justificar. Eu gosto de frisar isto quando o autor da carta aos Efésios, Paulo, lhe afirma que o mesmo que subiu foi o mesmo que desceu e levou consigo cativo o cativeiro. O versículo de número 2 que eu falei agora há pouco de Gênesis, capítulo 1, onde havia trevas, sem forma e vazia, que alguns estudiosos afirmam que ali foi simboliza, é a figura do estágio de Cristo morrer e passar um período no Hades. O Hades era um local que foi, digamos assim, quero falar aqui, uma sala VIP, né? Uma sala VIP para aqueles que partem sem Cristo. É uma sala VIP de um lugar
de pecador não arrependido. Pecador não arrependido. E antes de Cristo completar a sua obra, era necessário ele levar cativo o cativeiro. Se você for ler aquela história que Jesus conta de Rico e Lázaro, aquilo nunca foi uma parábola, porque parábola não se dá nome a pessoas. A epígrafe está lá como parábola do Rico e do Lázaro, mas não é uma parábola, aquilo foi um fato real. E ali havia duas salas VIPs, né? E no meio um abismo. De um lado, onde estava o rico em sofrimento, e do outro lado, o seio de Abraão. Quem estava aqui não poderia passar por lado de cá. E nem quem estava do lado aqui poderia voltar para o lado de cá. Poderia vir para o lado de cá. Era um local de pecadores. Os estudiosos afirmam que Jesus desceu às profundezas e não pôde ficar lá. Quero dar um exemplo aqui, pode ser ter um exemplo meio chulo. Mas quando Jesus bateu ali no Sheol, no Hades, no Tártaro, ele era um corpo estranho. Porque ali não era local de pecador. E ele é santo, sem pecado, puro. Quero dar um outro exemplo aqui. É como se Jesus fosse algo que entrasse... Vou dar um exemplo aqui. Como se você almoçasse uma feijoada. E depois de um período, algo de ruim nessa feijoada fizesse mal para seu intestino. Não estou dizendo aqui que Jesus foi algo ruim, mas é apenas um exemplo. Qual é a primeira atitude do intestino? É expelir, é botar para fora aquilo que está dentro do intestino. Assim foi com Jesus. Jesus não era para estar no Hades. Jesus não era para estar nas trevas, nas profundezas. É como se Jesus batesse lá e de repente as paredes do Hades, se é que tem paredes, comentassem: não, algo de estranho está neste lugar. Não, aqui neste lugar tem algo que não é para estar aqui. Não, porque aqui é local de pecador. E aqui está algo que é santo, puro. Aqui é lugar de trevas, mas aqui uma luz está resplandecendo. Aqui é lugar especificamente para as trevas. Ele tem que sair daqui. E Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O anjo desceu do céu. Retirou a pedra e se assentou sobre ela. Pedra foi colocada para impedir a saída do túmulo. A pedra lacrava o túmulo. Hoje é dia de comemoração porque nada pôde lacrar nem segurar Jesus no túmulo. Ele é santo. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu o mundo.
Diz o texto, no versículo de número 3, 4 e 5, que essas mulheres, elas se dirigiram ao sepulcro, tristes, chorosas, angustiadas, achando que era o fim. Eu tenho visto e ouvido muitas pessoas que não conhecem Cristo dizer: por quê? Não, por que eu vou fazer isso se o futuro é a morte? Nesses dias que nós estamos passando desta enfermidade, desta peste, desta praga, as pessoas estão desesperadas achando que o destino do homem se resume à morte, ao túmulo. Nós cristãos, salvos na pessoa de Jesus Cristo, a morte não é a última coisa. O último fato ocorrer para nós cristãos é o ressoar da trombeta, é a esperança viva. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, milênio com Cristo, novos céus e nova terra. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Entraram em choque. A guarda humana, a segurança humana, o poder militar humano, o poder bélico humano, o poder das autoridades humanas não conseguiram barrar Jesus no túmulo. O diabo não conseguiu. O pecado, com todo o seu aguilhão da morte, não conseguiu. Mas o anjo dirigiu-se à mulher, às mulheres, disse: não temais. Não temais. É o que eu quero dizer para mim e para você nesta tarde. Não temais. Não tema a pandemia. Não tema o isolamento social. Não tema os decretos estaduais. Não tema os decretos municipais. Não tema os decretos federais. Não temais. Não foi o fim. Não é o fim. Não é um ponto final. O anjo está dizendo para Maria Madalena, é a outra Maria, que não é um ponto final. Nessa terra não tem ponto final, tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. Ele não está aqui. Ressuscitou. A primeira lição que o lugar do sepulcro vazio nos ensina o amor. A segunda lição está nesta frase: ele não está aqui. O sepulcro vazio de Cristo é um lugar de vida.
mesmo sendo lugar de sepultar mortos. Mas o lugar chamado sepulcro de Cristo é um lugar que revela vida. Ele não está aqui. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero dizer uma coisa para mim e para você nessa tarde. Nós que estamos passando por essas dificuldades nesses dias atuais, eu quero dizer algo nessa tarde para fortalecer a nossa fé, fundamentado e baseado no versículo de número 6. Ele não está aqui, ou seja, não é o fim. A vida vai seguir. O local do sepulcro de Cristo é um lugar de vida, não um lugar de morte. Foi a segunda lição que o sepulcro de Cristo nos ensina. E a primeira lição do anjo falando com as duas. É lugar de vida. É tempo de viver em Cristo. É tempo de esperar em Cristo. Mas outro fato interessante do versículo 6, que vai nos revelar uma outra lição, é que quando o anjo diz, ele não está aqui, ponto e vírgula, ele diz assim, ressuscitou. Como dito. A segunda lição que o anjo ensina para aquelas mulheres, através do sepulcro vazio de Cristo, que o sepulcro de Cristo é um lugar de esperança. Ele ressuscitou. Quantos sonhos o diabo tem matado? Quantas portas foram fechadas? Quantas decepções vós tivemos? Quantas tristezas nós tivemos? Mas uma coisa é certa. Ele ressuscitou. Isso significa que o sepulcro de Cristo é um lugar de esperança. Nunca perca a sua esperança. Nunca perca o foco. Que amanhã é um outro dia. No findar do sábado, no domingo, o sábado simbolizava a tristeza. Jesus sepultado, mas o domingo é um outro dia. O choro pode durar a noite toda, mas no amanhecer vem a alegria. Sepulcro vazio de Cristo, lugar de vida. Sepulcro vazio de Cristo, lugar de esperança. O versículo de número 7 vai dizer assim: e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Nessa tarde, eu quero que você entenda um fato. Leve a esperança para aqueles que necessitam. Leve vida para aqueles que necessitam. Somos abençoados.
somos igreja. Somos propriedade exclusiva de Cristo. Vão depressa. Digam aos seus discípulos que ele ressuscitou. Quantas pessoas estão entristecidas? Quantas pessoas nesse momento estão em depressão? Quantas pessoas estão nesse momento com tristezas profundas, angústias profundas, esperando uma palavra de esperança? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. Sepulcro vazio. Ele está vivo. Vai adiante de vós para a Galiléia e ali o vereis. E como vos digo, versículo de número 8, é a outra lição que nós vamos tirar, que o lugar chamado sepulcro vazio nos ensina. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro. Não tinham mais nada o que fazer lá? O que elas iriam fazer ali? Ficar ali. Ele não estava lá. Imagina a alegria dessas mulheres. Imagina a satisfação dessas mulheres. A adrenalina foi lá para cima. E retirando-se apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. O sepulcro vazio de Cristo é um lugar de alegria. Porque não é o ponto final. Porque não é o fim. Porque é vida. Porque é esperança. Por isso, o sepulcro vazio de Cristo é um local de alegria. Hoje, esse domingo, é um dia de nós recarregarmos a nossa bateria através da vida que nós temos em Cristo, da esperança que nós temos em Cristo e da alegria que nós temos em Cristo Jesus. Não fique triste. Não fique cabisbaixo. Se alegra no Senhor. Isto tudo vai passar. E quero trazer aqui uma palavra para os obreiros que vão ouvir essa minha mensagem aqui. Você que é dirigente de congregação. Eu sei que muitos, melhor dizendo, todos estão tristes. Porque queriam estar com o povo, as ovelhas que Deus confiou a vocês, de estar no culto da noite, na EBD, na Santa Ceia do Senhor. Mas aprendam um fato nessa tarde. O sepulcro de Cristo é um lugar de alegria. Segura só mais um pouquinho. Aguarda só mais um pouquinho. Porque Jesus vai soprar dessa terra esta pandemia. Ele vai soprar. Ele é vitorioso. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja, o próprio Deus o deu a ele. Por isso, nessa tarde, vamos aprender com o sepulcro vazio de Cristo. Diz o texto que elas correram
a anunciá-lo aos discípulos. A alegria foi tão grande que elas tinham pressa em falar que elas foram ao sepulcro, não encontraram o mestre, não encontraram o corpo, encontraram a pedra removida. Eu quero aplicar essa palavra na minha vida, na sua vida, nessa tarde, que esta pedra que está atrapalhando a trajetória da igreja vai ser removida. Eu creio que o Senhor dará ordem aos seus anjos para remover esta pedra chamada pandemia, coronavírus. Covid-19 vai sumir. Versículo de número 9. É uma outra lição que nós vamos aprender com o sepulcro vazio de Cristo. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Olha só. Olha só. Jesus foi ao encontro delas. Jesus caminhou até elas para testificar que ele tinha ressuscitado, para testificar que ele tem o poder sobre a morte. E Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. O sepulcro vazio de Cristo é um lugar de adoração. Adoramos e louvamos a Ele, e há uma diferença. Louvamos a Deus por aquilo que Ele nos proporciona, mas adoramos a Ele por aquilo que Ele é. Ele é o vencedor da morte. Ele é o vencedor do pecado. Ele é o vencedor do mundo. Ele é o vencedor de Satanás. Ele é soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Por isso, o sepulcro vazio de Cristo é um lugar de adoração. Vamos adorá-lo pelo que Ele é. Um ser tão insignificante como um vírus. Não resiste a uma ordem do Senhor. Ou vocês já esqueceram que na criação, Deus disse para a terra: terra, crie os animais. E a terra teve que dar um jeito de criar o boi, o cavalo, a galinha, o pato, o porco, a onça, o leão. Basta uma ordem dele e se cumpre todas as coisas. Sepulcro vazio de Cristo é um lugar de adoração. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Versículo de número 10. Vamos tirar 2 lições para eu encerrar.
O sepulcro vazio de Cristo nos ensina 2 lições nesse versículo. Primeiro, então Jesus lhes disse: não temais. Elas estavam o quê? Com medo. Surpresas. Aflitas. Aí vem Jesus, se aproxima delas. Elas abraçam os pés do Mestre, adoram o Mestre, e Jesus responde a elas: não temais. O que isso significa? Significa que o sepulcro vazio de Jesus Cristo é lugar de consolo. Está doendo? Ele te consola nesta tarde. Está sofrendo? Ele te consola nessa tarde. Está angustiado? Ele te consola nessa tarde. Está cansado? Ele te consola nessa tarde. Está com a mente cansada? Ele te consola nessa tarde. Está com problema na família? Ele te consola nessa tarde. Está com problema com os filhos? Ele te consola nessa tarde. Está com problema com o marido? Ele te consola nessa tarde. Está com problema com a esposa? Ele te consola nessa tarde. O sepulcro vazio de Cristo é local de consolo, é lugar de consolo. Porque ele não está lá. Ele ressuscitou. Então Jesus lhe disse: não temais. O último ensino que Jesus nos dá nessa tarde do sepulcro vazio. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Você vai frisar na sua Bíblia: ide avisar a meus irmãos. O sepulcro vazio de Cristo é lugar de serviço. Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. O sepulcro vazio de Cristo é um lugar de serviço, de servir, de falar que ele morreu e ressuscitou, de trazer aos corações humanos que o sepulcro é um local de amor, porque ele morreu por nós, porque ele nos ama. É local de serviço porque nós devemos avisar aqueles que necessitam que o sepulcro vazio de Cristo nos ensina que lá é vida, que lá é esperança, que lá é alegria, que lá é adoração e que o sepulcro é um local de consolo. Por isso, sirva a Ele. Te apega a Ele. Eu quero agradecer nessa tarde a paciência daqueles que vão assistir todo esse meu vídeo. E quero dizer algo para você. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Fique firme. Segura mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. E eu quero encerrar com um texto que nos revela a nossa esperança que nós temos no sepulcro vazio. A vida que nós
temos no sepulcro vazio o consolo, a alegria, a adoração. Diz o versículo de número 50 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios: isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, segura essa aí, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho. O que é que o sepulcro vazio nos revela? Que é lugar de quê? De serviço, de trabalho. Que o vosso trabalho não é em vão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Feliz Páscoa. A vitória é nossa, em nome de Jesus.